sobre o fim do mundo? O que a Bíblia ensina sobre o fim do mundo? Será que esse mundo vai acabar um dia? Ou será que o mundo só acaba para quem morre? Tem gente que acredita que o mundo só acaba para quem morre. Porque todo dia nasce criança e o tempo vai passando e uns vão morrendo e outros vão nascendo. E dá a impressão que esse mundo vai ser assim para sempre. Não, vai ter um ponto que as mulheres ali estão parindo. Como é? Vou chamar ela aqui no microfone para ela dar essa teoria dela ali. Vem aqui no microfone dizer para ele pro povo. Ela, não vou nem dizer, não vou nem reproduzir. Ninguém mais vai produzir. Olha, será que está perto ou será que está longe o fim do mundo? Por que eu devo me interessar por este assunto? São perguntas para a gente despertar a curiosidade, refletir e aprender nessa noite com a palavra de Deus. Ei, tem cadeiras ocupadas aqui, né? Facilite ali para ele, para um amiguinho. Arimateia que chegou agora. Tem 2 cadeiras ocupadas aí. Certo? Então, por que todos devem se interessar por esse assunto? E agora é a hora daquele silêncio da educação de vocês. Aquele silêncio da educação. Quem é educado sabe fazer silêncio. Vamos lá, Davi? Pronto, vamos ouvir a voz de Deus. Deus vai falar através da sua palavra, respondendo todos esses questionamentos sobre o fim do mundo. Um dia, Jesus estava com os seus discípulos e os discípulos disseram assim: Senhor, quando é que vai chegar o fim? Porque Jesus disse assim: eu estarei convosco até a consumação do século. Aí os discípulos disseram: e quando é a consumação do século? Aí Jesus não disse quando era, mas ele deixou sinais. Ele deixou sinais para a gente saber se está perto ou se está longe. Pode lançar a pergunta. Como é que eu vou saber se uma mensagem é verdadeira? Vamos ler? Vamos ler na Bíblia? Nós estamos aqui, já hoje é a sétima noite que nós estamos aqui. E nós temos falado cada noite de um tema da Bíblia. Como é que você vai saber se o que nós estamos falando é a verdade? Olha, o texto bíblico responde em João 7, verso 17. Jesus disse assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, ou seja, a respeito do ensinamento, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se o próprio Jesus disse isso, Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai que está no céu, vai ter que descobrir pela mensagem, pela doutrina, se eu falo da parte de Deus ou se eu estou falando por mim mesmo. Então, se Jesus disse isso, imagina um de nós, um mortal pecador como nós. Então, não acredite em nada que eu falar. Acredite no que a palavra de Deus diz. Deus está dizendo que é para você conferir o que nós estamos ensinando. Se está na palavra de Deus, é verdade. Certo? Vamos para frente, vamos completar, né? Não, ainda tem um texto. Porque é preceito, isso aqui a gente já viu, né? Preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra. Lembra da noite que eu trabalhei isso aqui com vocês? Um pouco aqui, um pouco ali. O que é um pouco aqui? Quem se lembra? E um pouco ali no Novo Testamento. Muito bem, vocês estão lembrados. Então vamos responder agora. Como é que eu posso saber se o que nós estamos falando aqui é verdade? Vamos responder aqui. Se a doutrina é de acordo com toda a Bíblia, isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem.
Doutrina baseada em um só livro da Bíblia é verdadeiro ou é falso? É falso. Nenhum ensinamento bíblico pode estar apenas em um lugar na Bíblia. Em um livro só ou num verso só. Se alguém funda uma igreja ou prega uma mensagem que é encontrada em apenas um lugar da Bíblia, essa não é verdadeira. Porque tudo que você aprende na Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Grave isso, gente, para você não ser enganado. O que mais agora? Doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro ou falso quando é só numa parábola ou só num texto? Falso. Muito bem, falso. Por quê? Porque toda doutrina verdadeira, ela é conferida como? Um pouco aqui e um pouco ali. Se não for conferido um pouco aqui e um pouco ali, não é verdadeiro. Se os sinais estão se cumprindo, todos os sinais que Jesus disse, você sabe, você que assiste, você que vê nas redes sociais, você que é antenado com os acontecimentos, você sabe que tudo que está acontecendo aí no mundo, à nossa volta, são sinais que Jesus disse em Mateus 24, certo? Mateus 24 tem uma lista de sinais que nós vemos acontecer todos os dias, ao redor de nós e longe de nós. Agora, olha a pergunta, Galeguinho. Olha a pergunta. Jesus, por que se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus não veio ainda? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Por que Jesus não veio ainda? Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então está todos os acontecimentos, é terremoto, é tsunami, é tornado, é guerras, tudo é fome, é violência, tudo que Jesus disse que ia acontecer, doença por cima de doença, né? E por que Jesus não já veio? Será que não já está na medida? Será que não já chegou a conta? Por que Jesus não veio? Olha o que é que o texto diz. Retardar é a mesma coisa que demorar. Não retarda o Senhor a sua promessa, ou seja, o Senhor não está demorando. Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário. Se tiver alguém que está pensando que Jesus está demorando, está retardando, pelo contrário. Ele é o quê? Ele é longânimo. Longânimo é como paciente. Ele espera. Ele é longânimo para com quem? Para convosco, ou seja, para com todos nós. Não querendo que nenhum pereça. Lembra que naquela noite que eu falei sobre a entrada do pecado, a entrada do mal? Quem não aceitar a salvação vai perecer. E Jesus não quer que ninguém pereça. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus está demorando? Essa aqui é uma pergunta que vai valer dinheiro. Por que Jesus está demorando? Porque Ele quer que todos cheguem, mas não é agora não, o dinheiro é só depois. Agora é hora da aula. Por que Jesus está demorando? Porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Só vai para o céu com Jesus quem se arrepende dos seus pecados e aceita a salvação que é dada gratuitamente. Quem está entendendo? Levanta a mão. Isso, beleza. Então agora vamos completar. Jesus está sendo o que para conosco? Paciente, misericordioso, longânimo. Para que ninguém... Jesus não quer que ninguém se perca, que ninguém vá para o fogo, que ninguém pereça. Vamos seguir adiante? É pequeno, fique silêncio, viu? Fique silêncio. Mais uma para completar aqui. Como é que Jesus vai voltar? Vamos ler o texto? Como será a volta de Jesus? Isso aqui é uma pergunta que vai valer dinheiro. Como é a volta de Jesus?
Mateus 24, verso 30 diz, olha, então, leia junto comigo, todo mundo em voz alta. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quem é que vai ver Jesus voltar? Todos verão. Olha, todos os povos da terra se lamentarão. Por que vão se lamentar? Porque não estarão prontos, porque não estarão preparados. Mas os que não estão preparados também verão. E verão o Filho do Homem. Como é que ele vem? Ele vem sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, a primeira vez que Jesus veio, ele veio humilde, como um bebezinho, nasceu de Maria, viveu entre os homens, carregou a cruz, pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade, mas só vai ser salvo quem? Quem vai ser salvo? Quem se arrepender e aceitar a salvação que é oferecida gratuitamente. Então a salvação é para quem? A salvação é para todos. Quando Jesus vier, ele vem buscar somente quem aceitou a salvação. Vamos completar agora? Vamos completar. Tem mais uma pergunta? Tem mais um texto, né, Davi? Joga aí, Davi. E ele, ó, no 31, Mateus 24, verso 31. E ele, quando ele vier, o que ele vai fazer? Ele enviará, leia comigo, todo mundo em voz alta, os seus anjos com grande clangor de trombeta. Ou seja, vai ser uma zoada tão grande, mas tão grande. Pois é, uma zoada tão grande de trombetas, os quais os anjos de Deus reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ei, crianças, se vocês não parar de brincar, eu vou estourar essa bola. Fiquem quietos, bem caladinhos. Certo? Bem caladinho. E aí, no Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: a pergunta é a mesma. Como Jesus vai voltar? Como será a volta de Jesus? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Quem tem olho aí? Levanta a mão. Pois você vai ver Jesus voltar. Certo? Quando disserem para vocês que Jesus vai arrebatar alguém secretamente, você vai dizer, não é verdade. Porque está escrito na Bíblia, e nós lemos lá na parede da casa de Gilto, que o texto bíblico, nós já lemos já 3 textos dizendo que todo mundo vai ver. Certo? Todo mundo vai ver. Todo olho verá. Até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão. Novamente a expressão se lamentar. Por que vão se lamentar? Porque eles vão se lamentar? Quem tem uma ideia por que é o lamento? Porque eles não se arrependeram e não aceitaram. Não aceitaram a salvação. Agora a respostinha para vocês. Cristo virá como um ladrão, tomando muitos de surpresa? Sim ou não? Não. Sim, porque os que não estão preparados vão ser pegos de surpresa. É verdadeiro que ele vai vir como ladrão, porque ninguém vai saber o dia e nem a hora. Ninguém vai saber o dia nem a hora. Se ele chegasse hoje, ele já ia pegar muita gente de surpresa. Se ele chegar amanhã, ele vai pegar muita gente de surpresa. E a hora que ele vier, ele vai pegar gente de surpresa. Por isso que o povo vai se lamentar. Sabe quem é que ele não vai pegar de surpresa? Aqueles que estão aceitando e se preparando. Certo? A outra questão. A sua vinda, a vinda de Cristo, será secreta e silenciosa? Verdade ou falso? Falso. A Bíblia diz que vai ser com grande clangor de trombeta. Ou seja,
todos os ouvidos vão ouvir. E o texto disse que todo olho verá. Então, aquela doutrina de que arrebatamento secreto não é da Bíblia. Certo? Nós estamos aqui ensinando a vocês a crer na Bíblia. A Bíblia é a única coisa nesse mundo que merece confiança. Por quê? Porque a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Outra questão. Quando Jesus voltar, ele não descerá à terra, ele ficará nas nuvens. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Muito bem, parabéns. Os anjos é que vão descer no pó da terra para reunir os escolhidos e levar para as alturas. Jesus não vai mais pisar nessa terra. Chega, ele já fez o que tinha que fazer. É verdadeiro. Agora, a vinda de Jesus será visível apenas para os cristãos ou para todos? É verdadeiro ou é falso? Falso. Ele virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Verdade ou falso? Verdade. Muito bem. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso esse lado aqui? Verdadeiro. Ele virá de maneira natural, corporal, pessoal. Um corpo físico. Só um detalhe para vocês, que não está ali, mas eu vou dizer. Depois da ressurreição, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo preparado para a eternidade, um corpo santo e eterno. Ele cumpriu o plano da salvação e ressuscitou para viver eternamente, porque Jesus é Deus. Só que depois da ressurreição, os discípulos ficaram assustados com Jesus, porque achavam que aquilo não era real. E aí Jesus disse, sou eu, toque em mim, olhe as marcas da cruz. E a Tomé, Jesus disse assim, Tomé, olhe o meu lado onde foi furado com a lança, toque em mim, veja que sou eu. Mesmo assim, os discípulos ainda não acreditavam. E Jesus disse assim, vocês têm aqui alguma coisa para comer? E os discípulos disseram, tem um favo de mel e um pedaço de peixe assado. Jesus disse, traga para eu comer, para ver se vocês acreditam que sou eu. Tudo isso está escrito na Bíblia para provar que Jesus vai voltar com o mesmo corpo que ele subiu. Não é uma ficção, não é um espírito desencarnado. É Jesus pessoalmente. Ele virá da maneira pessoal e literal, como ele foi na vista dos discípulos. E assim ele virá na vista de todo mundo, de todo o planeta. Vamos para frente, Davi? Agora, o que vai acontecer com os mortos? Aqueles que foram fiéis a Deus. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com eles? Vamos ler o texto? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler junto. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem. Quem é que vai ordenar? Ele mesmo, o Senhor mesmo. Ouvida a voz do arcanjo. Quem é que vai ouvir a voz? Todo mundo. E ressoar da trombeta. Olha, a trombeta vai ressoar. Assim como o sol atinge todos os lugares do planeta. Assim como o ar que respiramos está no Japão, está na Itália, está em todo lugar. Aonde tiver gente viva, ali está o ar que Deus dá no pulmão dos vivos. Então por que Deus não pode ser visto e ouvido em todo o planeta ao mesmo tempo? Aonde tiver um ser vivo, aonde tiver um ser vivo, Deus está ali. Por quê? Porque o inimigo de Deus, ele não pode dar vida nem a uma mosca. O inimigo é morto, o inimigo é derrotado. Só quem pode manter vida é Deus. Então as pessoas dizem assim, mas como é que vai ser? Porque no Japão, quando é meio-dia, aqui no Brasil é meia-noite. E daí? Quem está no Japão de meia-noite não está respirando, não? E quem está aqui no Brasil de meio-dia não está respirando, não? Assim como Deus dá o ar e o fôlego de vida a todos, Deus vai ser visto e ouvido por todos. Amém? Diga amém. Amém. Pois é, Deus é Deus. Então, o que vai acontecer com os mortos? Volte aí, Davi, para a gente repetir a leitura. Porquanto
o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele, Jesus Cristo, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, aqueles que creram, viu? Aqueles que creram e já morreram, eles vão ressuscitar primeiro. A primeira coisa que vai acontecer na hora que Jesus voltar é a ressurreição dos salvos. Os salvos que estão mortos. E aí, Davi? Depois que os mortos ressuscitarem, nós os vivos, se nós estivermos vivos, que estivermos vivos até lá, os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados, olha, arrebatados juntamente com eles. Nem os que morreram vão para o céu primeiro e nem os que estão vivos vão para o céu primeiro. Os que morreram não foram para o céu. A Bíblia diz que os que morreram vão ressuscitar e os que estão vivos vão ser arrebatados, ou seja, ajuntados e levados juntos. Ninguém vai para o céu primeiro. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Gente, não ensinem as crianças de vocês que a pessoa que morreu é uma estrelinha que está lá no céu. Porque isso é mentira, não é verdade. Todos os mortos estão na sepultura. E só vão sair de lá na ressurreição. Ninguém foi para o céu ainda. Estão os mortos na sepultura. E aí, quando eles ressuscitarem, aí os vivos vão se ajuntar com eles. Imagina a alegria que eu vou ter quando eu vi papai e mamãe ressuscitados. E aí Deus vai me transformar, me dar um corpo habilitado para a vida eterna, para vivermos felizes para sempre. É assim que vai acontecer com todo mundo que crê. Você crê? Você crê, diga amém. Vamos seguir, vamos seguir. E aí, mais uma pergunta. Aliás, vamos completar, gente, vamos. O que é que vai acontecer com os mortos e com os vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Mortos fiéis vão ressuscitar. Olha, mortos fiéis, 2 pontos. Ressuscitarão e serão transformados, muito bem, serão transformados e arrebatados. Vivos fiéis também serão transformados e trasladados ou arrebatados, que é a mesma palavra. Ó, gente, arrebatamento tem na Bíblia, mas não é secreto. Ficou claro isso? Tem arrebatamento na Bíblia? Tem. Os salvos vão ser arrebatados. Como? Com um barulho que vai acordar os mortos. E aos olhos de todos. Eles vão ser arrebatados aos olhos de todos. Agora vamos ver, o problema está aqui, ó. O que vai acontecer com os vivos que não se prepararam? Olha, gente, por isso que nós estamos aqui investindo tempo, atenção, dedicação a vocês, tentando conquistar, aprender o nome, visitar na casa de vocês, estreitar os laços de amizade, trazer para vocês essa mensagem que faz diferença para nós. Por quê? Porque se você não se preparar, meu amigo, se você não aceitar, que nós temos certeza que vocês vão aceitar, já estão aceitando. Se não aceitar, o que vai acontecer? Vamos ler o texto. O que vai acontecer se você não aceitar a salvação? Olha, Apocalipse capítulo 6, de 15 a 17, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Eles vão se esconder, eles vão procurar a morte, eles vão ficar debaixo das pedras. E eles vão dizer, se esconderão nos penhascos dos montes. E eles vão dizer aos montes:
e aos rochedos. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Olha, essa é a expressão do perdido, daquele que não aceitou a salvação. Nos esconde da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É aquele que foi morto na cruz. Agora ele vem com poder e grande glória. Por quê? Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, esse momento aqui, gente, é o momento que o perdido vai se lembrar que ele ouviu essa mensagem, que ele não deu atenção, que ele não aceitou, que ele não se converteu, que ele não se arrependeu. Lembra da história do dilúvio que eu falei na primeira noite? No tempo de Noé, Deus disse a Noé: Noé, eu vou exterminar o planeta com água. Porque a violência, a maldade, a imoralidade, a crueldade extrapolou o limite. E aí Deus disse a Noé: eu vou acabar o mundo com água. Aí Noé disse: oh Senhor, e a minha família, os meus amigos? Deus disse: daqui a 120 anos o planeta será destruído com água. Mas eu vou dar 120 anos para você dizer para o povo e para você fazer um barco. Todo mundo que entrar no barco será salvo do dilúvio. O povo entrou no barco? Não. O povo se perdeu? Se perdeu. O povo se perdeu. Quando as águas começaram a subir, quando chegou o dilúvio, as águas começaram a subir, aí eles acreditaram, mas aí era tarde demais. Porque todo mundo sabe, já viu nos filmezinhos, já viu nos desenhozinhos, não foi, meninos? Porque quando Noé e a família de Noé entrou na arca, o anjo de Deus fechou a porta por fora. E os ímpios, os perdidos, os que coração duro, só perceberam que Noé tinha falado a verdade quando já era tarde demais. Então, os perdidos, na volta de Jesus, vão ver que realmente a culpa era deles, eles desperdiçaram a oportunidade, eles não quiseram aceitar. Naqueles dias, os homens buscarão a morte. Viu, bonitão? Viu, bonitão? Presta atenção aqui, olha. Os homens vão buscar a morte e não acharão a morte. A morte não vai querer ninguém. Também terão ardente desejo de morte, mas a morte fugirá deles. Eles vão ver, eles vão assistir e eles vão ficar em desespero. Então será de fato revelado, esse texto a gente não leu, 2 Tessalonicenses, está ali embaixo, 2 Tessalonicenses. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Acabou, já era. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Até quando vai durar o mal? Até a volta de Jesus. Na volta de Jesus ele vai soprar e vai acabar. Vai destruir. Agora vamos completar. O que é que vai acontecer com os perdidos? Gente, não queira ficar nesse grupo, certo? Não queira ficar nesse grupo. Porque vai acontecer isso. Eles buscarão esconderijo aonde? Nas cavernas, muito bem. E pedirão aos montes para cair sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios lamentarão, muito bem, Fran, ou morrerão ao verem o resplendor da glória de Deus. Tanto eles vão lamentar, como eles vão ficar em desespero e eles serão destruídos. Pronto. 2 grupos. Quando Jesus voltar, vai ter 2 grupos. Lá no início da história também eram 2 grupos. Durante toda a história da humanidade, são 2 grupos. Um grupo que crê e o outro que duvida. Um grupo que aceita e o outro que rejeita. Um grupo que se prepara e o outro que não se prepara. Em
que grupo você quer ficar? Hoje eu quero saber em que grupo você quer ficar. O que vai aceitar? Quem quer aceitar, levante a mão. Aceita a salvação. Aceita a salvação. Quem quer aceitar a salvação, levante a mão. Porque se você não aceitar, a salvação é oferecida gratuitamente. Eu já disse ontem, não precisa você fazer nada para ser salvo. Nada que você fizer vai ajudar. Você só precisa crer e decidir. E aí o resto é Deus que faz. Amém. Que vocês estão entendendo a mensagem. Tá certo? Agora eu vou fazer as perguntas valendo 10. E eu quero que todo mundo que está de amarelo fique em pé. E os meninos que estão falando fiquem mudo. Todo mundo mudo. Todo mundo mudo. E os que estão de amarelo vão ajudar a identificar as pessoas que vão responder as perguntas. Porque quem responder vai receber 10. Certo? E eu quero que o dinheiro vá para vocês. Se o banco fizer algum obstáculo ali, vocês me chamam que eu tenho autoridade sobre o gerente. Vamos lá. Primeira pergunta. O que é o evento que vai acontecer, que vai marcar o fim desse mundo? A volta de Jesus. Se levanta quem respondeu corretamente. A volta de Jesus. Quem respondeu que é a volta de Jesus, respondeu certo. Tem que dar o nome, viu, gente? Tem que dar o nome. Já faço uma lista extra. Fique em pé quem respondeu que o evento que vai marcar o fim desse mundo é a volta de Jesus. Não precisa sair do lugar agora não. Depois ela dá o dinheiro. Fique no lugar que você está. Certo? Kaline. Antônia, Ivonete, Suede, Fran, aqui e Kaline. E eu? Manel. Manel também. Aliane. Daliane. É no D, é? É no D? Ah, no J. Jaliane. Pronto, esses disseram que o evento que vai marcar o fim do mundo é a volta de Jesus. Responderam corretamente. Certo? Todo mundo sentadinho agora. Vamos, preste atenção, os de amarelo. Vamos ver desse lado aqui. Quero a resposta daqui também. Não vai ganhar não. Quem responde primeiro. Você vai fazer assim. Você vai se levantar a mão, responder e permanecer em pé. Certo? E os de amarelo, preste atenção. Como será a volta de Jesus? Só responda aqui. Um de cada vez. A trombeta! A Tem trombeta! mais. Vai descer com seus anjos até a terra e levar os seus escolhidos a Pode ficar em pé. A trombeta! Diga, como é que você acha que é a volta de Jesus? Quem mais? Como é a volta de Jesus? Quem mais? Amém! Muito bem! Uhul! E como faz Jesus voltou? Você vai ser um pregador, meu filho. Quero você na igreja pregando. Viu? Como é a volta de Jesus? Peraí, Davi, vai. Diga do jeito que você entendeu. Não se importa com o que eles disseram, não. Vai levar o escolhido para o céu. Agora fique em pé quem respondeu, porque ela vai fazer... É outra lista agora, é outra pergunta. Certo. Agora, ninguém respondeu o que eu queria que vocês respondessem. Eu vou espremer aqui desse lado. Todas aquelas respostas estão certas. Todas aquelas respostas estão certas. Mas tem um detalhezinho que eu queria que vocês dissessem. Pode. Não, mas não é isso que eu quero não. Mas se você disser o que eu quero, vale 10. Como será a volta de Jesus? Diga uma coisa que ninguém disse. Como será a volta de Jesus? Diga, Clarinha.
Sim, isso aí já foi dito. Como será a volta de Jesus? Como é, Antônia? Sim, mas impressa mais uma coisinha para frente. O que mais? Gente, eu vou repetir para vocês. Vai pegar todo mundo de surpresa. Ele vai vir com uma pessoa. Sim, sim, muito bem. Sim, beleza. Hein? Não, foi fora, isso daí perdeu. Daí eu podia tirar os 10 que você ganhou. Gente, ele vai vir e todo olho verá. Aprenda uma coisa, gente. Aprenda isso. Todos vão ver Jesus voltar. Todos. Todos vão ver Jesus. Não foi isso que a Bíblia disse? Ele virá de forma visível. Era essa palavra que eu queria, que ia valer mais 10. Ele virá de forma visível. Fica em pé quem respondeu. Kaline, Manel. Foi, Kaline, Manel. Os que responderam estão em pé. Jarliane ou Jarliane. Agora, na segunda rodada. Porque eu não tenho para que querer esse dinheiro. Eu quero esse dinheiro na mão de vocês. Certo? Mais uma pergunta. Pode sentar, não pode, Gelina? Vem me dizer, Felipe, o que é que eu resolvo? Um detalhe só ou teria que ser vários detalhes? Não, eu quero que o que um diga, o outro complete e o outro até então chegar. Tá valendo, até chegar. Porque ficou faltando que todos vão ver. Que ia valer mais 10 se todo mundo. Se alguém dissesse que Jesus ia vir de forma visível, ia valer mais 10. Na mesma pergunta. Porque se há uma coisa que eu quero que vocês se lembrem, é que Jesus vai vir de forma visível, não secreta. Porque tem até crente por aí achando que Jesus vai levar ele secretamente. Agora imagine você ir no carro de linha. Você vai no carro de linha, aí o motorista é um consagrado a Deus. Aí de repente Jesus pega aquele motorista, leva para o céu, o carro capota e leva você para as brenhas. Isso não é de Deus. Uma mensagem dessa. Uma mensagem dessa não é de Deus, gente. Jesus vai vir de forma visível e todos vão ver. Os salvos e os perdidos vão ver. Muito bem, vamos terminar aqui. Mas é porque o diabo tem uma mídia poderosa para distorcer a verdade. Por isso que nós estamos investindo em vocês. Porque o diabo tem seus agentes. Nós já vimos aqui nessa palestra, uma noite aí, que os ministros de Satanás, eles estão a serviço de Satanás para enganar vocês. Sabe quem é que ele não engana? Quem conhece a palavra. Certo? Agora, o que, que vai acontecer com os que estiverem preparados e mortos? Ressuscitarão. Se levante. Os que estão mortos, que creram, estão mortos. Aí Jesus aparece no céu com clangor de trombeta. Vai acontecer o que com os que estão mortos, que creram? Os que são mortos, Antônio, ressuscitar, a palavra é essa. Salva e já estão. Vão ressuscitar os mortos. Pode ficar em pé aí, Leandro. Disse o quê? Arrebatado. Vai ser arrebatado. Agora, você respondeu arrebatado? Mas eles vão primeiro ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar. Muito bem, Jéssica também. Vai ser arrebatado. Não secreto, mas visível. Na vista de todos. Jéssica de Nildinha. Não, ele não responderam agora não. Está em pé porque está cansado e está sentado. É Antônio, Fran. Antônio, bonitão, ali isso é, não foi ela não. Eu posso dizer, eu sou idosa, né? Gelsilene. Posso dizer que ela é bonitão? Fran, Jarliane e Leandra. E Jéssica de Nildinha. Foi, Jéssica de Nildinha.
Agora todo mundo sentadinho, mais uma. Ou mais, você está com pena de dar o dinheiro, hein? Bora lá. O que é que vai acontecer? Presta atenção, pessoal. Meninos, desbravadores. O que é que vai acontecer com os que rejeitaram a salvação? Espera aí que eu vou ouvir a resposta de vocês. Vão continuar mortos. Fiquem em pé. Eles vão morrer. Não, os perdidos não vão se arrepender na volta de Jesus. Não. O dia do perdido se arrepender é hoje, é agora. Eles... Pronto. Eu estou dando chance. O que que vai acontecer com os que rejeitaram a salvação? Pronto, resposta certa. E você acha que o que é que vai acontecer com os perdidos? Não, mas diga com as suas palavras. O que é que você entendeu da palestra? Eles não vão para o céu porque não aceitaram Jesus. Fran, o que é que vai acontecer? Diga com as palavras deles, não. Cai sobre eles. Fugirá deles, muito bem. Você acha que... O que é que vai acontecer? Antônia? Eu ia esconder dentro das cavernas e queria que as pedras caíssem sobre eles. Ô, Jardim, pronto. Os perdidos não... Olha, presta atenção. Os perdidos não vão se arrepender na volta de Jesus, gente. Eles vão ficar em desespero e vão fazer isso. É o que, Kaline, que eles vão fazer? Das pedras. Por não ter aceitado Jesus. Já anotou a Antônia e Kaline? Esse menino aqui tudinho. E Fran. Tem um menino ali, ó. De branco ali, ó. Eu também respondi. Eu também respondi. Eu aqui, ó. E Leândia e Jarliane. Posso responder? Respondi, bota aí Bianca. O que é que vai acontecer com os perdidos quando Jesus voltar? Por que eles vão procurar a morte? Fica em pé aí, Evangelho. Por que eles vão procurar a morte? Porque não tem uma salvação. E não tem salvação por quê? Porque eles rejeitaram a oferta que é hoje, né? A oferta é hoje. Como é seu nome? Luiz Felipe Guimarães. Vocês querem mais dinheiro? O que é que vai acontecer com os que estiver vivo, preparado? Fique em pé. Fique em pé. Vive e preparado, Pai do céu. Aqui, ó. Não, se ficar dizendo a mesma palavra, eu vou anular. Antônia, vai acontecer o que com os vivos que estiver preparados? Eles vão, Jesus vai juntar todos eles, vai resgatar junto com os outros. Que ressuscitaram. Que ressuscitaram. Antônia também. Caliane, Antônia, Fran. Kaline, Antônia e Fran. Leândia. Jaliane, e você? Porque você disse que o que é que vai acontecer com as pessoas que estiverem arrependidos, consagrados, preparados, esperando Jesus voltar? Aí lá vem Jesus. Vai acontecer o que com eles? Transformado. Essa era a palavra que eu queria. Valeu, Luiz Felipe! E você, Jéssica, disse o quê? Transformado, Jéssica disse também. Jéssica que não é de Nildinha. Jéssica aqui, a bonitona, de azul. Última pergunta de hoje. Vocês fiquem sentados, quem for responder fica em pé. Última pergunta. Por que Jesus não veio ainda? Peraí. O galego de cabelo de fumaça disse que é o quê? Manda áudio. Ele
quer. Primeiro aqui. Peraí, não, mas ele foi apressado e disse, porque ele quer que todos se arrependam. O cabelo de fumaça. Não é seu nome, cabelo de fumaça. Luiz Fernando. Agora vamos pra cá. Ei, você não tem raiva não, né, cabelo de fumaça? Ó, peraí, tá esperando o quê? Tá esperando que todos se arrependam. Por que Jesus não veio ainda? Diga em outras palavras, senão não vou anular. Seguiu o caminho dele. Lucas e Tiago e Fran disse que é por quê? Diga em outras palavras. Sim. E crer e obedecer. Você acha que é por quê? Não diga o que Fran disse não. Jesus não veio ainda. Quero que todos se arrependam e voltem para Jesus, porque o mundo não tem o que oferecer. Muito bem. E Antônia? É o que, Antônia? Não, diga do seu jeito. Por que Jesus não veio ainda? Você entendeu o que da palestra? Porque ele está esperando que todos se arrependam para poder vir e levar aqueles que se arrependerem e Procure a salvação. Por que Jesus não veio ainda, Antônio? Eu espero, sou paciente. Eu espero. Eu sei o que, é que você está dizendo. Eu sei o que, é que você quer dizer, Antônio. Eu já entendi. Ele não quer que ninguém seja destruído, né? Jesus não quer, por isso que ele está demorando. Se entregue. E naquele dia, quando ele chegar, quem tivesse feito isso, vai acontecer o quê? Seja levado para o céu. Pode botar o nome deles dois também ali. Tem mais alguém aqui desse lado que sabe o que vai acontecer com os que estiver preparado? Vão para o céu. Pois é, Jesus vai levar para o céu. Olha, todos que responderam as perguntas, gente, vão agora fazer uma filinha para receber o dinheiro. Vamos logo orar, pera aí. E aí, Isaías? Sim. Vamos fazer a oração, depois a gente vai para conversar, bater papo, dar risadas. Vamos lá fazer a oração? Oremos. Silêncio para orar. Aquele silênciozinho bem agradável que Deus gosta de silêncio. Oremos. Querido Deus, hoje nós aprendemos como vai ser a volta de Jesus. Todos aqui aprenderam, Senhor. E o Senhor está demorando, esperando que a gente faça uma entrega da nossa vida. E nessa noite, muitas pessoas fizeram a entrega, levantando sua mão, dizendo que querem a salvação, porque a salvação o Senhor está oferecendo gratuitamente. E agora nos abençoa e nos traz de volta amanhã, em nome de Jesus. Amém. Posso fazer aquela última pergunta? Vocês respondem bem forte. Responde. Quem vem amanhã? Aê, agora vamos pegar o dinheiro. Mas não faça tumulto não.